Olá a todos, eu sou o professor Vinícius Alves e nesse vídeo, a pedido de um aluno meu, que também é inscrito aqui no canal, irei falar sobre circunferência. A circunferência é uma figura interessante, ao contrário do que muitos pensam, ela não é uma figura bidimensional. Ela é uma linha fechada, ou seja, é uma figura unidimensional que possui apenas uma dimensão. Mas o que seria a circunferência? Considerando um plano qualquer e tomando um ponto central que nós chamamos de C, vamos chamar de C, a circunferência será o conjunto de todos os pontos contidos nesse plano que possuem a mesma distância para esse ponto C. Nesse caso aqui, se tomarmos o segmento AC aqui, a distância de A até C, ou seja, o comprimento do segmento AC, nós vamos chamar de R. Se tomarmos um outro ponto B aqui, na circunferência, que possui também a distância R, ou seja, todos os pontos do plano que possuem a mesma distância para o centro, então essa é a circunferência, o conjunto de todos os pontos que possuem a mesma distância para o mesmo ponto que nós chamamos de centro. Então aqui nós temos a circunferência e aqui nós temos o centro da circunferência. A distância que vai do centro a qualquer ponto da circunferência é o que nós chamamos de raio. R de raio. Além disso, dada uma circunferência qualquer, nós podemos tomar um segmento que vai de uma ponta a outra dessa circunferência. Esse segmento, como por exemplo, EB aqui, segmento BE, nós chamamos de corda. Ou seja, a corda de uma circunferência é o segmento que vai de um ponto a outro da circunferência. Aqui um outro exemplo de outra corda, um outro segmento que vai de F a G dentro da circunferência. Então, FG aqui também é uma corda. Além disso, nós podemos tomar várias cordas dentro dessa circunferência, mas vamos considerar uma corda que passe exatamente pelo centro. Então, essa corda, obviamente, ela vai possuir o maior comprimento possível. Como do centro a um ponto da circunferência é o raio, então vejam que nós temos aqui que o segmento, a medida do segmento BH aqui, BH, então essa medida aqui, ela é 2 vezes o raio. Aqui temos o raio e aqui também temos outro segmento que é o raio. E essa corda que passa pelo centro, nós chamamos de diâmetro. Portanto, o raio é o segmento que vai do centro até qualquer parte da circunferência. Qualquer segmento que vai de uma ponta a outra da circunferência é chamado de corda. E a corda que passa exatamente pelo centro da circunferência é chamada de diâmetro e que possui o dobro da medida do raio. Então, se o raio mede 2 centímetros, o diâmetro irá medir 4 centímetros. Se o raio medir 5, o diâmetro vai medir 10 e assim em diante. Dentro de uma circunferência, nós podemos tomar vários pontos contidos nesse plano e nessa circunferência. Vamos, por exemplo, tomar o ponto X aqui. Vamos tomar internamente um ponto, que nós vamos chamar de ponto I. Aqui o ponto X. Então, os pontos dentro de uma circunferência contida em um plano, nós podemos ter pontos externos à circunferência, pontos internos à circunferência e pontos que pertencem à circunferência. Se nós tomarmos a distância do ponto I até o centro, observem que a distância de C
até I, ou seja, o comprimento, vamos chamar o comprimento de CI, ele será menor do que o raio. Isso porque esse ponto I, ele é um ponto interno à circunferência. O ponto F, o ponto B ou qualquer ponto aqui pertencente à circunferência, a distância dele, ou seja, o comprimento, por exemplo, de CH aqui, ele é igual ao raio. Então, se ele é igual ao raio, esse ponto pertence à circunferência. Ele faz parte da circunferência. Já se tomarmos a distância de x até o centro, comprimento de Cx, vemos que ele é maior que o raio. O raio vai até a circunferência e ele é maior. Então, nós dizemos que o ponto x aqui, ele é externo à circunferência. Então, os pontos contidos em um plano e uma circunferência, eles podem ser internos, podem pertencer à circunferência ou podem ser externos. Como foi dito no início, algumas pessoas confundem a circunferência com o círculo. O que seria o círculo? Lembrando, circunferência é um contorno, ele possui apenas uma dimensão e, portanto, possui uma medida que nós chamamos de comprimento. Ele possui apenas um comprimento. E o comprimento dessa circunferência aqui, comprimento C, ela pode ser dada através dessa fórmula. 2 vezes o valor de uma medida chamada π vezes o valor do raio. O que seria esse π? Π é um número irracional. E, por ele ser irracional, ele é infinito, nós podemos arredondar ele. Podemos dizer que π vale aproximadamente 3,14. Nós encontramos sempre o valor de π toda vez que pegarmos o comprimento de uma circunferência e dividirmos pelo dobro do raio. Em qualquer circunferência, se você pegar o comprimento e dividir pelo dobro do raio, você encontra aproximadamente 3,14. Esse é o valor de π. Já o círculo, observem, o círculo ele é uma figura bidimensional. Por quê? O círculo ele é formado pela circunferência e por todos os pontos internos a essa circunferência, toda essa parte interna. Portanto, ele possui 2 dimensões. Ele ocupa espaço em um plano. E esse espaço, que nós chamamos de área, ela pode ser dada pela seguinte fórmula. A área de um círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado, o quadrado do raio. Então, vejam a diferença. Aqui é circunferência e aqui é círculo. Circunferência, apenas uma dimensão, ou seja, só possui comprimento. Comprimento é 2πr. Círculo, área. Área, πr ao quadrado. Lembrando que π é aproximadamente 3,14. Dentro de um mesmo plano, poderão haver várias circunferências, e essas circunferências podem ter posições diferentes entre si, entre uma e outra. Por exemplo, essas circunferências aqui, as duas, elas não se tocam uma na outra. Vamos chamar essa circunferência de circunferência π e essa de circunferência lambda. Aqui são letras minúsculas do alfabeto grego, π e lambda. Geralmente nós utilizamos letras minúsculas do alfabeto grego para determinar circunferências. Essas circunferências, vejam que elas não se tocam. Então, elas são chamadas de circunferências externas. Ou seja, circunferências externas são circunferências que não se tocam. Aqui temos a situação. Vamos chamar essa circunferência aqui de alfa, essa de beta e essa de lambda. A circunferência alfa e a circunferência beta,
elas estão externas uma na outra, porém elas se tocam em um ponto. Esse ponto aqui, vamos chamar de P. P é chamado de ponto de tangência. Ponto de tangência. Então, elas se tocam em um único ponto e por isso elas são chamadas de circunferências tangentes. No caso de alfa e beta, elas são tangentes externas. Por quê? Porque elas possuem apenas um único ponto em comum, que é esse ponto P, ou seja, elas são tangentes, mas estão externas uma na outra. Já em relação a beta e lambda, vejam que elas também se tocam em um único ponto, então elas também são tangentes. Porém, beta e lambda, elas são chamadas de tangentes internas. Por que internas? Porque podem observar que lambda é como se lambda estivesse dentro da circunferência. Então, podem observar, eles tocam em um único ponto. Vamos chamar de T, ponto de tangência entre as duas. Porém, lambda é internamente a B. Então, tangentes internas, tangentes externas. Também podemos ter a situação em que duas circunferências se cruzam uma com a outra. Vamos chamar essa circunferência de alfa e essa de beta. Então, nesse caso, alfa e beta se cruzam e, por isso, possuem dois pontos em comum, o ponto A e o ponto B. A pertence a beta e também a alfa. A mesma coisa o ponto B, pertence a alfa e a beta. Então, nessa situação, nós dizemos que as duas circunferências aqui, alfa e beta, elas são secantes. Circunferências secantes são circunferências que possuem dois pontos em comum, porque elas se cruzam uma com a outra. E nesse caso aqui, observem que essa circunferência aqui, vamos chamar de alfa, e essa de beta, então alfa aqui, ela está internamente a beta. Uma coisa interessante também é que elas possuem o mesmo centro. Quando duas circunferências elas não possuem ponto em comum, vejam que não há nenhum ponto em comum entre as duas, nem alfa nem beta, porém alfa está internamente a beta. Então, alfa e beta são chamadas de circunferências internas. Elas são internas, não confundam com interna, mas tangente. Tangente possui um ponto em comum. Internas são aquelas que não possuem ponto em comum, mas uma está dentro da outra. E nesse caso especial aqui, dessas duas circunferências, elas possuem o mesmo centro. Então, além de serem internas, elas recebem a outra denominação, que são circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas são circunferências que são internas e que possuem o mesmo centro. Agora vamos ver alguns exemplos. Determine o comprimento de uma circunferência que possui 200 centímetros de raio. 200 centímetros de raio. Usar π igual a 3,14. Vamos lembrar da fórmula. O comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, como ele quer o comprimento, vamos encontrar aqui 2 vezes π. Ele disse que é para usar 3,14 vezes o raio. O raio é 200 centímetros. Então, vamos fazer esse cálculo. Observe o seguinte, 2 vezes 3,14 dá 6,28. 200 eu vou escrever como 2 vezes 100. Então, 6,28 vezes 100 dá 628. E 628 vezes 2. Então, o comprimento é 628 vezes 2.
Vamos fazer 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 5. E 2 vezes 6, 12. O raio está em centímetros. Então, a resposta é em centímetro. O comprimento é de 1.256 centímetros. Nesse segundo exemplo, ele pede para determinar a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Usar π igual a 3,14. Então, vejam que no primeiro exemplo, ele deu o raio e pediu o comprimento. Agora ele já deu o comprimento e pediu o raio. Lembrando que comprimento é igual a 2πr, 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, como queremos o raio, é bem simples. Basta pegarmos aqui o comprimento e dividir. Vejam que 2 vezes π, 2π aqui, está multiplicando por r. Se está multiplicando, nós podemos passar para o primeiro membro dividindo. Ou seja, o raio é igual ao comprimento dividido por 2π. Vamos resolver. Comprimento é 9.420 metros. 9.420 dividido por 2 vezes π. 2, vezes 3,14. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir primeiro 9.420 por 2, para o valor ficar menor. Depois dividimos por 3,14. Então, fazendo 9 dividido por 2 aqui, dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, sobra 1. Baixo 4. Então, fica 14 dividido por 2, que dá 7. Sobra nada. Usando 2 agora, 2 dividido por 2 dá 1. Sobra nada, então só baixa o zero. 4.710 dividido por 3,14. Fazendo agora essa divisão, 4, 7, 1, 10. Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar 2 zeros aqui. E essa vírgula aqui vai correr 2 casas para a direita. Ou seja, vamos esquecer a vírgula. Então, acrescentando mais 2 zeros e dividindo por 314. Vamos fazer primeiro 471 dividido por 314, que dá 1, obviamente. 314, 4. Vamos tomar um emprestado aqui, fica 11. 4 para 11 dá 7. Aqui ficou 6. 1 para 6 fica 5. E 3 para 4, 1. 157. Baixando o zero aqui, temos 1.570 dividido por 314. Vejamos, vamos fazer 314 vezes 5. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Certinho, 1.570. Então, por 5, aqui dá 314, dá 1.570 mesmo. Obviamente dá 0. Nós utilizamos esse 0, temos mais 2 zeros. Então, temos um 0, a conta não bate, então, mais os 2 zeros. 1.500. Ou seja, qual a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento? 1.500 metros. Nesse terceiro exemplo, considerando que uma pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros de raio, queremos determinar a diferença entre a área das duas pizzas. Vamos determinar, então, a área da primeira pizza, a maior, depois a área da menor e vamos ver a diferença. Lembrando que a área, como a pizza, obviamente, é um círculo, então a área é πr ao quadrado. Vamos chamar de AG aqui a área da pizza grande, que possui 35 centímetros de raio.
Então, π vezes o raio é 35, 35 ao quadrado. Vamos resolver aqui. 35 ao quadrado é 35 vezes 35. Vamos multiplicar, 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. 5, 7, 5, 12. 1 e 1, 2. 0, 1. 10.225. Aqui, π ele não deu o valor de π. A gente poderia adotar 3,14, mas vamos deixar dessa forma. Como é a área, que aqui está em centímetro, então centímetros quadrados. Agora vamos calcular a área da pizza pequena. AP, área da pizza pequena. É π vezes r ao quadrado. Então, é π vezes a pequena possui 25 centímetros de raio. 25 ao quadrado. Fazendo agora 25 vezes 25. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 12 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 5, 2, 6. 625. 625 π centímetros quadrados. Como ele quer a diferença entre a área das duas pizzas, então é a área da pizza grande menos a área da pizza pequena. Pegando aqui 10.225 π menos 625 π. Fazendo a subtração, vamos fazer a subtração aqui. 10.225 menos 625. 5 menos 5 dá 0, 2 menos 2 dá 0. 6 aqui a gente vai tomar 1 emprestado aqui para ficar 10. E novamente 1 emprestado do 10 para ficar 12. Então aqui fica 9 e aqui 12. 6 para 12, 6 e aqui 9. 9.600, ou seja, 9.600 π, 9.600 π centímetros quadrados de diferença entre a pizza grande e a pizza pequena. Agora, nesse último exemplo, uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Vejamos. A pista tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros, então precisamos determinar o comprimento da pista. Então, o comprimento, que é 2πr, lembrando que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro, ou seja, o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Então, vamos calcular quantos metros esse atleta irá percorrer em uma volta. Vejamos. Diâmetro, a questão nos diz que o diâmetro é de 80 metros. Então, é 80 vezes o valor de π. 80π, eu vou deixar π aqui. Não vou substituir ainda. Ou seja, a cada volta que ele percorre, ele partindo do ponto A aqui, ele percorre nessa circunferência aqui 80π metros. A questão diz que ele pretende correr 10 km diariamente. Lembrando que 10 km é igual a 10.000 metros. Então, vamos pegar esse percurso total que ele quer percorrer diariamente e dividir pelo comprimento de cada volta, que é 80π metros. Aqui podemos cancelar, cortando metro com metro, 0 com 0. Ou seja, 1.000 dividido por 8. 1.000 dividido por 8 é o mesmo que dividir por 2, depois por 2, depois por 2. Ou seja, vejam aqui essa dica. 1.000 dividido por 8 é o mesmo que dividir por 2, depois por 2, depois por 2. 3 vezes por 2.
Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 1.000 dividido por 2, dividir por 2 é encontrar a metade. Então, 1.000 dividido por 2 dá 500, 500 por 2 dá 250, e 250 dividido por 2, 125. Ou seja, 125 dividido por π. Dividido por π. Agora sim a gente pega aqui. Vamos adotar 3,14. Aproximadamente 3,14. Então, dividindo 125 por 3,14, vamos então colocar 2 zeros aqui e esquecer a vírgula. Ou seja, a vírgula correu 2 casas para a direita, então a gente acrescenta 2 zeros. 1.250 dividido por 314, já que 125 é um valor menor. Então, 1.250 dividido por 314. 300 vezes 3 dá 900. E 300 vezes 4 dá 1.200. E 14 vezes 4 dá 56. Então, por 4 não pode, é por 3. Aqui, 314 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 1, 3 com 4. 3 vezes 3, 9. Que é 942. 2 para 10, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 4. 2 para 10 dá 8. 4 menos 4 dá 0. E 9 para 12 dá 3. Sobrou 308. Pertinho de 314. Então, colocando mais um zero, vejo que aqui 3.080 vai dar um valor bem próximo de 9. Ou 9 ou perto de 9. Então, vamos multiplicar 314 por 9 para ver se a conta bate. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 1, 9 com 3, dá 12, vai 1. 9 vezes 3, 27 com 1, 28. 2.826. Então, 2.826, portanto, que é menor, aqui dá 9. 9 vezes 314, 2.826. Aqui, diminuindo aqui, vamos pegar, aqui fica 10, 6 para 10 dá 4. Aqui ficou 7, lembrando que tomou emprestado, então 2 para 7, 5. E 28 para 30 dá 2. 254 metros. Ou seja, o que significa? Significa que ele vai percorrer 39 voltas. Ele vai percorrer 39 voltas e vai faltar 254 metros para ele percorrer. Portanto, ele irá percorrer 39 voltas, mas para fechar os 10 quilômetros ele tem que percorrer mais uma. Ou seja, ele terá que percorrer no mínimo 40 voltas. Espero que vocês tenham compreendido todo o assunto. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que irei responder assim que possível. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. E se você também tiver alguma sugestão sobre algum assunto que você queira que eu faça um vídeo, pode deixar nos comentários que assim que possível eu farei. Um abraço a todos.